seccional e federal. Ele também presidiu a Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal, foi desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e também atuou na qualidade de ouvidor do Brasil, a Constituição. Está de volta com o Jornal da Sucesso, primeira edição, no oferecimento todo especial do Hospital Santa Mônica de Unai, no coração pulsante do noroeste de Minas. Vamos agora para a nossa primeira entrevista do dia. No Jornal da Sucesso, entrevista do dia. A atual Carta Magna do Brasil, a Constituição, está completando 35 anos de sua promulgação e é hora de fazermos uma reflexão, uma análise de sua eficiência e aplicação. O Jornal da Sucesso, primeira edição, vai conversar agora através de uma videochamada com um renomado e experiente advogado, especializado em direito empresarial, direito processual civil e direito eleitoral, Dr. Everardo Gueiros. Na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Dr. Everardo Gueiros foi conselheiro seccional e federal. Ele também presidiu a Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal, foi desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e também atuou na qualidade de ouvidor eleitoral substituto. Ocupou ainda também o cargo de secretário de Estado de Projetos Especiais do Governo do Distrito Federal, publicou ainda diversos artigos jurídicos e é coautor do Tratado Brasileiro de PPP, além de contribuir para revistas jurídicas. Dr. Everardo Gueiros gentilmente aceitou o nosso convite para comentar esse documento que rege a vida de todos os brasileiros. Dr. Everardo Gueiros, em nome do nosso diretor-presidente, irmão Raul Canal, lhe dou aqui as boas-vindas no Jornal da Sucesso. Bom dia. Obrigado, Celson. Bom dia para você. Bom dia para você, Fran. Eu quero deixar um abraço para o Dr. Raul Canal, advogado experiente, que eu respeito muito. Para mim é um prazer, uma honra poder participar da Sucesso News num dia tão marcante para o Brasil, que é a comemoração do aniversário da nossa Constituição. A satisfação é toda nossa. Estou vendo que o cenário está um pouco diferente dos dias atuais. O senhor está em algum aeroporto aqui do país ou o senhor está fora do país? Não, estou dentro do país, estou me deslocando de Brasília para atender um cliente fora. A vida de advogado, né? Me perguntam às vezes onde é que eu moro. Eu digo que a maior parte da minha vida eu tenho morado ou na Gol, ou na TAM, ou na Azul, em alguma das companhias aéreas. Muito bem, são 8 horas e 41 minutos, Fran Marques. Doutor Everardo, bom dia, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Fran, bom dia para você. Doutor Everardo, a atual Constituição brasileira de 1988, já se passaram 35 anos, né? Conforme o senhor falou. Eu gostaria de saber, assim, nesses 35 anos, é hora de uma revisão ou ela ainda está adequada? Veja, Fran, essa Constituição nossa, ela veio num momento difícil do nosso país, onde a gente saía de um regime militar, e ela é uma Constituição que privilegiou muitos direitos, o que eu acho muito bom. Mas ela talvez tenha desandado um pouco em colocar obrigações atreladas aos direitos. E claro que tudo na vida leva um tempo de maturação. Acho sim que a nossa Constituição, ela amadureceu um pouco, mas ela precisa ser revisitada, porque não tem regra que não possa ser melhorada. De forma que sempre que eu vejo alguma tentativa de revisão, eu acho positivo, porque a discussão e a sociedade evolui. E não tem como a gente não imaginar que a sociedade evolui mais rápido que a própria lei. A lei ela é um pouco mais estanque. Então precisa que a sociedade se movimente para que a lei seja atualizada conforme os desígnios da sociedade. Porque a legislação nada mais é do que a tentativa de regular a sociedade para promover o bem comum, para promover a estabilização social. Maravilha, doutor. Na realidade, eu entendo sim o que o senhor está dizendo. Quer dizer, então, que a lei ela precisa se adequar com a sociedade, né? Os tempos vão mudando, as pessoas vão mudando e a Constituição precisa se adequar a isso, não é isso? Sem dúvida nenhuma, a Constituição precisa se adequar a isso. Sem dúvida nenhuma, o legislador é quem tem um papel fundamental nisso. Porque o que é que a gente tem visto atualmente, que aí é uma preocupação que eu tenho. Peço desculpa a vocês, como eu disse a vocês, eu estou aqui filando ali o horário do meu embarque para não perder o voo. Não, sem Mas problema. o que é que a gente tem visto aí
e que tem nos preocupado um pouco. A gente tem visto que os poderes, nesse amadurecimento, uns diminuíram de tamanho e outros se agigantaram, o que é muito ruim, porque é necessário, há que existir o equilíbrio das forças do Estado, ou seja, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Esses três têm que estar em equilíbrio, esses três têm que ter o mesmo tamanho, sob pena de a gente agigantar um poder e eliminar o outro. Com certeza, doutor. O princípio da igualdade, que já é estabelecido na Constituição, está sendo efetivamente aplicado, esse princípio da igualdade, ou ainda há discriminação sistêmica em várias áreas da sociedade? E depois eu gostaria que o senhor falasse a respeito de um exemplo prático que a gente tem, que é sobre a limitação de 10% de policiais femininas na polícia Militar do Distrito Federal, né? Então, quando a gente está falando de igualdade, aonde todos, homens e mulheres, independentes de sexo, idade, credo, merecem ser tratados do mesmo tempo, eu gostaria de saber, na opinião do senhor, se esse fato de ainda haver essa discriminação de somente 10% para mulheres dentro da Polícia Militar é um exemplo disso, de uma discriminação sistêmica. Primeiro, o princípio da igualdade é um princípio belíssimo que está posto na nossa Carta Magna, e é óbvio que ainda existem partes da nossa sociedade que não são tratadas de forma igual ou não são tratadas de forma diferente dentro da sua capacidade. É óbvio que esse é um exemplo clássico. A gente ter só 10% de mulheres dentro da polícia é um clássico exemplo de discriminação. Até porque o trabalho policial, ele deve se dar num capítulo muito mais de inteligência da polícia que propriamente de só força policial. E essa parte tão importante da polícia, e tanto o enfrentamento, seja através da inteligência, seja através da força prática, as mulheres estão aptas. Fran, sou suspeito até para falar um pouco das mulheres, porque eu sou pai de 3 filhas. Então, de forma que eu tenho que ser um empoderador máximo das mulheres. Com certeza. Porque Deus me deu o privilégio de ser pai de 3 filhas. Então, tenho 3 filhas, tenho minha esposa, tenho minha mãe. Então, eu sou um ser muito feliz que sou acompanhado por muitas mulheres maravilhosas. Maravilha, doutor. Vamos aqui rapidamente no YouTube. O Iuna Chianca está nos privilegiando. A doutora Larissa Machado, uma das mais renomadas advogadas aqui da capital. Bom dia, parabéns, Fran, Celso, doutor Everardo. Programa excelente, como sempre. E viva os 35 anos da nossa Constituição e da instituição da ordem democrática do país. Rodrigo Chaves, bom dia a todos. E a Jéssica Moraes, bom dia. Concordo plenamente com o doutor Everardo Gueiros. Iuna Chianca, prazer em ouvir o renomado advogado doutor Everardo Gueiros. A Luane Ribeiro, bom dia. Doutor Everardo, sempre conciso nas palavras. Doutor Everardo, a gente estava falando aqui, voltando só um pouquinho, o senhor estava falando a respeito desse problema de um poder, o legislativo, ou o executivo, ou o judiciário, se sobressair sobre outro, mas assim, em relação àqueles pesos e contrapesos, esse sistema de freios e contrapesos, o senhor acha que isso não está sendo colocado em prática de uma forma eficiente, é isso? É exatamente isso, eu acho que não está sendo, eu acho que esse é um momento em que a nossa democracia tem sido testada, e para que a gente permaneça e observe o Estado democrático de direito, a gente precisa sim ter o check and balance, os pesos e contrapesos, para que cada papel cumpra, cada poder cumpra o seu papel. O poder legislativo, ele é a caixa de ressonância da sociedade, ele deve criar a legislação. O poder executivo, ele deve promover as políticas públicas do país, direcionar qual é a política que deve ser abordada no nosso país. E o judiciário, ele deve simplesmente pacificar a sociedade, como último guardião da lei, mas observando a legislação. O que eu tenho visto aí é o judiciário muitas vezes flexibilizando a legislação para interpretar de forma pessoal. E não é dado ao judiciário, ou não é bom que o judiciário interprete a legislação de forma pessoal.
O legislativo é quem tem essa obrigação. O judiciário, ele é muito mais um cativo da própria lei. Ele tem que aplicar a lei, garantir que a lei seja aplicada. Quando a gente vê o judiciário flexibilizando regras, ou o judiciário julgando conforme princípios, ele está fugindo do que disse a lei. Então ele está desvirtuando o papel dele. Quando ele desvirtua o papel, deveria sim o Senado da República chamar o feito à ordem e dizer: judiciário, você passou do seu limite, vamos voltar para dentro, cada um no seu quadrado, como diz a expressão popular. Perfeito, em Brasília, na capital, são 8h49, voltamos mais uma vez no YouTube, prioridade máxima aos nossos telespectadores e ouvintes. O Felipe Botelho, parabéns, doutor Everardo Gueiros, pela entrevista. Hoje, um dos maiores expoentes do Distrito Federal. Mariana, parabéns, doutor Everardo Gueiros. Cuidado com o voo e parabéns por tirar um tempinho para esse dia tão importante. A Jéssica Moraes, o senhor concorda que a nossa Constituição está sendo respeitada, doutor Everardo? E a Carol, doutor, você que esse descaso com a Constituição pode ser resultados ruins a longo prazo para o nosso país? São algumas perguntas e elogios aqui no YouTube, doutor Everardo. Veja, respondendo logo do final para o começo, não é a longo prazo não, é a curtíssimo prazo. A gente já tem visto que quando o Poder Judiciário ele não pacifica a sociedade, quando o Poder Judiciário se sobrepõe aos outros poderes, acontece o que está acontecendo aí. Manifestações, às vezes balbúrdia, às vezes até coisas mais sérias, como houve no 8 de janeiro. Sendo que aí, em vez do Judiciário retornar para dentro da sua caixa, ele avança com inquéritos intermináveis. Você vê, o inquérito da fake news é um inquérito que já está aberto aí, meu Deus, desde quando? Eu acho que desde 2019. Desde 2019 não termina nunca. Você vê, nós temos deputado federal, como aquele deputado federal do Rio de Janeiro, que foi preso dentro do inquérito da fake news. E ele vem se renovando, se renovando, se renovando. E eu digo mais, um inquérito que não teve início onde deveria ter. Um inquérito que teve início no próprio Supremo Tribunal Federal, sem que o Ministério Público, que é o titular da ação penal, sem que o Ministério Público tenha pedido a instauração do inquérito e mesmo após o Ministério Público Federal ter pedido o arquivamento do inquérito. O relator desconsidera o pedido de quem detém o monopólio da ação penal em nosso país, simplesmente ignora e continua tocando o inquérito ao bel prazer dele. Onde o primeiro, esse inquérito iniciou, só para a gente lembrar, com o primeiro caso, vamos dizer, dessa série que tem ocorrido de castração à liberdade de expressão, que foi com a revista Oeste, no caso do ministro Dias Toffoli. Esse inquérito iniciou-se porque o ministro Dias Toffoli se sentiu ofendido pela revista, em vez dele ir como qualquer cidadão ao judiciário se socorrer, como fez, por exemplo, o Roberto Carlos, quando queria que não fosse publicado aquela biografia dele, em vez do ministro Toffoli ir buscar no judiciário o apoio, não. Eles, os ministros supremos, se valem da condição do ministro Supremo e iniciam um inquérito, sem ser pelo Ministério Público, no próprio Supremo. Ou seja, é o ofendido, é o investigador, é o acusador, é o julgador, é tudo. Isso não está dentro do Estado Democrático de Direito. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Agora, doutor, como equilibrar? Porque nós sabemos que a liberdade de expressão é algo fundamental numa democracia. Mas como equilibrar a liberdade de expressão e combater a desinformação e o discurso de ódio? Porque a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Todo mundo é livre para pensar o que quiser, mas não é tudo que se pode falar, né? Veja, eu tenho uma opinião um pouquinho divergente da sua, se você me permitir. Claro. Eu acho que a liberdade de expressão, ela é uma garantia suprema do Estado Democrático de Direito. Ou você tem liberdade de expressão ou você não tem liberdade de expressão. A diferença é que no Brasil, diferentemente, por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil nós temos legislação já pronta a coibir o excesso, que seria injúria, calúnia ou difamação. Se você injuriar, caluniar ou difamar uma pessoa, você vai responder perante o judiciário, desde que o ofendido lhe acione na justiça, certo? Então, já existe legislação para isso. Você pode coibir se você se sentir ofendido,
Nós não temos legislação para essa questão de fake news ainda. Acho que é uma evolução, ocorrerá. Mas, por exemplo, a primeira emenda nos Estados Unidos, ela garante ao cidadão americano que ele produza qualquer palavra em relação ao seu próprio pensamento. E ele vai responder por isso. Eu acho que no Brasil tem que ser assim. Eu ouvi uma expressão no talk show que eu assisti, que achei muito interessante. Liberdade de expressão é como prisão. Ou você está preso, ou você está solto. Não tem meio termo. Então, entendi. Em Brasília, na capital, são 8 horas e 54 minutos. Voltando aqui para o YouTube, dando prioridade máxima aos nossos ouvintes e telespectadores. Atelier Restauração. Aqui é o Fernando, doutor Everardo Gueiros. Parabéns. Leonardo Paniago, bom dia, bom dia. A Leandro Reis, parabéns, doutor Everardo, pela defesa de nossa Constituição. Fernanda, doutor querido, sou advogada. Imagina como ficamos perante nossos clientes que não entendem nada do que está acontecendo no Brasil. Advogada presa por advogar e chefe de facção solto. Que loucura. Leonardo Paniago, qual a sua opinião sobre a omissão da OAB quanto à defesa de nossos advogados? É o Leonardo Paniago, doutor Everardo Gueiros. Veja, eu acho realmente um absurdo que no Estado Democrático de Direito não seja dado ao advogado o cuidado com as suas prerrogativas. Pessoal, a gente tem que lembrar que as prerrogativas dos advogados, elas não são prerrogativas dos advogados. O advogado é o mero portador dessas prerrogativas. As prerrogativas é da sociedade. Todo mundo merece um julgamento justo e equânime. Quando você castra a palavra de um advogado, quando você prende um advogado no exercício profissional, como é o caso da doutora Nalva, que para nós é uma excrescência, a doutora Nalva está presa, ela já tinha recebido uma busca e apreensão, toda a prova já tinha sido recolhida para ser investigada, e simplesmente ela foi presa por quê? Ela estava atrapalhando a instrução processual aonde? Se ela própria tinha peticionado nos autos pedindo que os telefones que estavam em poder dela fossem entregues. De forma, pessoal, que o advogado é essencial à administração da justiça. Ele faz parte do sistema judicial e ele busca, junto aos magistrados, a solução mais justa para seus clientes. Jamais, em tempo algum, eu acho que a advocacia tem passado uma prova tão grande, não é, de resiliência. Agora, infelizmente, o papel da minha instituição é um papel triste. A OAB... Em Brasília, na capital de todos os brasileiros, são 8 horas e 56 minutos. Estamos com um problema na conexão, né, no nosso link, no Google Meet, mas eu acredito que vai dar para a gente só fazer esse fechamento aqui com o doutor Everardo Gueiros, e de uma forma muito especial eu quero agradecer a todos que aqui participaram, interagiram conosco no YouTube, principalmente a Jéssica Moraes, exatamente é isso, doutor Everardo Gueiros, a Raíssa Correia Lins Tavares. Bom dia, excelente entrevista e sempre aprendendo mais sobre a nossa Constituição. Iuna Chianca, perfeito, doutor, já temos institutos. Uma última pergunta aqui para o doutor Everardo Gueiros, e numa próxima oportunidade, vamos combinar aí com a Samila, essa eficiente jornalista, para que o doutor retorne, venha estar conosco presencialmente aqui no Jornal da Sucesso. Aliás, eu vou combinar com a Samila para que ele venha no programa do Raul Canal, que é em rede com atividade, com 87 aos sábados, de 2 às 4 da tarde, já para o início de novembro. Doutor Everardo, para a gente finalizar, que eu estou vendo que o senhor já está entrando na aeronave. Estou no finger aqui, vou bater um papo com o piloto para ver se ele me aguarda. Só um minutinho. Por favor, como a sociedade civil pode contribuir para garantir que a Constituição seja respeitada e os direitos humanos sejam preservados? Fazendo o que cabe à sociedade civil através das associações, dos aglomerados, exigindo. Nós, cidadãos, temos a obrigação de exigir que os poderes públicos andem em conformidade com o nosso desejo. Como é responsabilidade de vocês da imprensa fazer um papel tão importante de investigar, fazer um papel tão importante de questionar, fazer um papel tão importante de trazer, muitas vezes, os elaboradores da lei e os julgadores mais próximos à sociedade. Também cabe a outros entes, como, por exemplo, a OAB, essa obrigação de defender o Estado Democrático de Direito, de discutir a legislação, de exigir que a legislação seja cumprida. Todos nós,
que fazemos parte da sociedade, somos seres humanos e, infelizmente, às vezes nós erramos. Cabe, sim, à coletividade organizada exigir o cumprimento das leis. Eu acho que nós precisamos, sim, protestar, nós precisamos, sim, fazer abaixo-assinado, nós precisamos, sim, discutir no parlamento, nós precisamos nos posicionar. Não cabe a nós ficar simplesmente em casa sendo isento. Eu não estou preocupado com esse tema. Tem um livro muito interessante, quem não leu eu recomendo, que chama A Revolta de Atlas. E no final do livro ele termina perguntando a seguinte frase: quem é John Galt? E aí vocês que lerem, vocês vão entender que John Galt é o isentão. É o cara simplesmente que aceita tudo que é imposto a ele, sem reivindicar. E aí o que é que acontece ao final? Tudo vai destruir, vai se destruir. Eu agradeço demais a vocês aqui, um bom dia e agradeço aos ouvintes. Espero ter podido ajudar de alguma forma nesse aniversário da Constituição. Saiba que o senhor deu uma grande contribuição aqui para o nosso Jornal da Sucesso. Conversamos com o renomado e um dos mais brilhantes advogados desse país, o renomado advogado Dr. Everardo Gueiros. Obrigado a ele por ter nos concedido esses poucos minutos aqui no Jornal da Sucesso e agradecer a nossa queridíssima Samila, ela que intermediou para que ele estivesse aqui conosco. Não é isso, Fran Marques? É isso mesmo, Celso.